Vocês sabiam que nós projetamos essa nossa mini casa e que esse é, na verdade, o quarto projeto que a gente desenhou? Mas e aí, você acha que produzir uma tiny house, projetar uma tiny house em dupla, né, sendo um casal. Com intimidade... Com diferenças. Com diferenças. Porque, ó, temos diferenças de altura, biotipo, sexo, formas de pensar. Apesar de sermos sagitarianos os dois, nós somos sagitarianos bem diferentes. Né? A Bel quietinha, sou bagunceiro. E aí, o que você acha? Como foi? É o assunto desse vídeo. Quando pensamos numa tiny house, logo vem na nossa cabeça aquelas casinhas sobre rodas. E aí a nossa paixão por elas é quase que imediata. A gente logo se imagina morando em uma, viajando, nos mudando para um lugar paradisíaco. Quando eu e o Robson nos vimos sonhando com as tiny houses, a primeira coisa que nós fizemos foi pegar uma folha de papel e uma caneta e começar a fazer um esboço de como seria a nossa. Não tínhamos noção nenhuma de como desenhar uma casa, mas estávamos extremamente felizes. Era a primeira vez que nós estávamos visualizando algo que poderia transformar totalmente as nossas vidas. E eu, que sou formado em estatística, fiquei louco para colocar tudo isso em prática, né? Queria fazer um projeto 3D, colocar em escala, mas eu não tinha noção nenhuma de como fazer, né? Como começar, aliás. Eu não conhecia aplicativos, então eu peguei o PowerPoint mesmo, que eu usei em toda a minha carreira, trabalhando dentro das empresas, fazendo apresentações para reuniões, e fui desenhando a nossa tiny house usando caixinhas e círculos, usando a própria escala do programa, e colocando tudo certinho na medida. Assim que nós passamos o nosso desenho para o PowerPoint, imediatamente levamos para um colega arquiteto para passar para o AutoCAD e assim iniciar nossa construção. Só que nós não estávamos 100% confiantes, pois faltava conhecimento. E estudando pela internet, vimos num site algumas dicas de como colocar em prática e, ao fazer isso, imediatamente compartilhamos com vocês o nosso Instagram. E aí, então, com essa dica, eu fiz uma segunda versão da nossa tiny house. Eu desenhei todos os móveis e recortei, todos em escala menor, e aí, empolgados, a gente chegou no resultado de uma tiny house quase que final. Nós fomos para os Estados Unidos e aí lá nós percebemos que precisávamos rever algumas coisas. Mas você sabe, né? Já que vamos rever uma coisa, então por que não rever a outra, e mais a outra, e mais a outra? E aí nós chegamos na terceira versão, que é a que vocês já conheceram através desse vídeo que a gente vai deixar o link aqui para vocês. Mas antes de começar realmente a construção, eu consegui convencer o Robson a fazer mais uma alteração que eu queria muito. Mas aí você deve estar pensando, né? Mas e aí, como é que foi esse processo de desenvolvimento desse quarto projeto? Apesar de ter sido durante a construção. Foi muito fácil decidir todas as coisas, né? Na verdade, o projeto número 4 foi uma evolução do projeto número 3. Na verdade, nós adaptamos o projeto número 3 para o projeto número 4 com algumas mudanças, alguns desejos que a Bel tinha. Vamos começar pela cozinha aqui que vocês vão entender. Deixa eu pegar a câmera aqui, ó. Vocês vão entender. Começando por essa janela aqui, ó. Deixa eu pegar a câmera aqui, vamos lá? A famosa janela gigante, que dá a sensação de que a gente realmente está do lado de fora. Isso faz toda a diferença numa tiny house. Eu queria realmente uma janela bem grande, que também fizesse às vezes de janela-balcão, sabe? Quando você tem uma festa, uma reunião de amigos, de família, e aí você vai pegando as coisas da cozinha, você coloca aqui comidas, bebidas, pratos, copos, e aí a pessoa consegue pegar lá do lado de fora. Foi por isso que eu quis uma janela tão grande. Mas a gente ainda não conseguiu ferragens seguras aqui no Brasil para manter ela 100% aberta, porque a ideia é de que ela ficasse num ângulo de 90 graus. E aí a gente vai precisar colocar um cabo de aço
quando a gente tiver um deck lá fora que a gente ainda não tem e ela tiver com cabo de aço, vai ficar como se não tivesse uma janela aqui, ou seja, tudo aberto lá pra fora. Muito, muito gostoso, principalmente nesses dias ensolarados. Só que o grande problema é que não existe nem o tipo de janela aqui no Brasil, na verdade. A gente fica vendo as fotos e vídeos lá de fora, que é as coisas do que eles têm lá, e a gente não necessariamente tem aqui, então a gente faz adaptações brasileiras. Uma das coisas que a gente aprendeu foi a identificar o que realmente é importante para você numa casa. E eu já sabia, mas identifiquei com mais profundidade que a cozinha era um espaço muito importante, porque eu gosto bastante de cozinhar. E aí a gente começou a andar com fita métrica ou com trena dentro das casas que a gente visitava e principalmente na casa que a gente morava, para saber quais eram os espaços mais adequados e que iam tornar a nossa vida ainda melhor na nossa mini casa. E a gente percebeu que uma área de preparo, que é essa área que fica entre a pia e o fogão, de 60 centímetros, era o ideal. Foi através desse espaço aqui que a gente desenhou o resto da cozinha. Então essa é uma dica que eu dou pra vocês, identificar os espaços, identificar o espaço que o corpo de vocês ocupa e como que vocês gostariam que fosse a casa de vocês, não só no visual, mas também em cada um dos centímetros que vai ter dentro dela. É a parte da multifuncionalidade da casa, é a parte funcional de fato, né? Exatamente. Uma outra exigência minha, e que eu também tive que usar o meu poder de persuasão e de convencimento pro Robson entender o quanto isso era importante, e hoje ele tem que dar o braço a torcer, era uma mesinha prática, fácil e confortável. Primeiro, para que o João Pedro pudesse fazer as refeições dele. Não sei se vocês têm criança em casa, mas eles acabam fazendo refeições com muito mais frequência do que a gente. E aí eu percebi que ele sempre precisava de um apoio, de uma mesinha para comer alguma coisa, para beber alguma coisa. E também porque eu sou um pouquinho chata, posso falar assim? Eu preciso de um lugar muito confortável para trabalhar. E aí eu pensei, quando eu estiver em casa, eu vou querer trabalhar na sala, porque aí fica mais fácil de acessar o João Pedro e tudo isso. Então eu quero uma mesinha que seja confortável, fácil de eu montar e desmontar, ou que eu nem tenha que montar e desmontar, e que eu consiga acomodar aqui no sofá. Então, vocês já devem estar imaginando que eu passo grande parte do meu dia trabalhando aqui. Aliás, esse cantinho aqui é o cantinho da Bel, por isso que tem a tomada, que levanta a tomada. Levanta a rede. Por isso que tem essas duas tomadas aí nesse cantinho, porque justamente é o cantinho da Bel, né, Bel? É o meu cantinho. E aí, uma das preocupações que a gente tinha, né, na hora de fazer o projeto, tá bom, a gente vai fazer uma mesinha que não precise montar e desmontar, que seja prática, que seja de uma altura confortável, tanto pra mim como pro João Pedro, mas da onde ela vai sair? Aonde a gente vai guardar ela? Até porque ele ocupa espaço, né, Bel? Ocupa o espaço, não é? Pra ela tá sempre montada. E aí veio a ideia da gente fazer um nicho aqui no meio dessas gavetas. Aqui a gente tem a tábua de passar, se você não assistiu ainda o tour da Tiny House, tá lá. E aqui embaixo a gente tem as gavetas de feira. Literalmente essa daqui é a primeira gaveta de frutas e algumas outras coisas que a gente guarda. E aqui embaixo a gente guarda biscoito, bolacha, chocolate, essas outras coisas. Porque a nossa ideia com essas duas gavetas era do João Pedro ter acesso. A gente gosta que ele seja independente e que ele possa pegar as coisas, né, sem precisar ficar pedindo pra gente o tempo todo. Então a gente já tinha ideia de colocar aqui as coisinhas pra ele. Ele mesmo às vezes vem e pega alguma coisa pra comer, já puxa a mesinha, senta ali no sofá e fica confortável. Então, mesinha mágica. Aliás, toda a disposição dos armários da cozinha fui eu que escolhi e que fui desenhando como que eu queria e como que eu achava que ia ficar legal. Toda a distribuição, na verdade, né, Bel? Mas eu fiz um truquezinho pra isso, vou mostrar aqui pra vocês. Olha só o que eu fiz, gente. Eu fiz uma lista de tudo que a gente tinha, que a gente ia trazer pra cá, pra Tiny House, e tudo que a gente precisaria guardar na cozinha. Por exemplo, louças, talheres, o forno e o fogão, claro, né? E aí eu fui desenhando como que a gente ia distribuir cada coisa dentro dos armários e qual que seria mais ou menos o tamanho ideal dos armários. Eu medi eletrodomésticos, micro-ondas, liquidificador, batedeira e fui desenhando os armários conforme dava para projetar dentro da Tiny House e conforme o tamanho das coisas que a gente ia guardar. Então a gente mediu
literalmente tudo que a gente ia trazer pra cá, né? Inclusive dos armários do banheiro, eu também fiz o desenho. E aí eu listei tudo que a gente ia guardar. Tá, na verdade, invertido, né? Porque eu achava que a banheira ia ficar de um lado, que o armário ia ficar do outro. Mas é exatamente essa configuração que a gente tem hoje. Tem umas mudanças aqui, na verdade. A gente não fez gaveta aqui, né? A gente fez a porta de correr, porque a privada fica aqui do lado. Fica mais fácil de acessar, né? Falando no banheiro, eu vou mostrar as últimas coisas que foram decisões minhas e que eu bati o pé que eu queria daquele jeito. Duas coisas que eu queria muito aqui no banheiro eram esse piso, que eu escolhi. E aí eu, inclusive, cortei as pastilhas e colei, porque elas não vêm prontas assim. Elas até vêm, mas era um pouquinho mais caro, então eu fiz por conta própria. E eu queria muito uma banheira. Aí primeiro a gente comprou a banheira pra saber mais ou menos o tamanho dela, de acordo com o que a gente podia ter. E aí depois a gente fez o projeto do resto do banheiro em volta do nosso ofurô. E aliás, ó, eu também participei da confecção do banheiro. Você acha que o Robson não dá pitaquinho? Você acha que o Robson não decide? Não, o Robson também decide sim também. Robson foi importante principalmente nas decisões dos itens. A Bel tem um pouco de dificuldade para decidir, por exemplo, qual o tipo de azulejo que vai ali, qual que coisa que combina, etc. Por exemplo, o Subway Tile, eu que acabei decidindo, né? E inclusive fazer essas mudanças de cores para parecer que o branco aqui, ó, seja uma coisa uniforme, não parecer um cinza do nada quebrando uma janela, por exemplo. Né? O piso tátil, uma coisa que a gente ficou horas e horas e dias, né, dentro da loja da Leroy Merlin. Aliás, esses aqui são materiais comprados na Leroy Merlin, isso aqui, ó, por exemplo, né? Este material aqui, né? Então esse aqui, por exemplo, é um piso tátil. Eu acho que combina. E o tom amarelo é uma cor que tem na nossa casa. Então e a Bel teve a brilhante ideia de melhorar esse tom de amarelo. Pegou a mesma tinta que tinha da porta e passou aqui nesse piso tátil. E aí ficou casadinho, bonitinho. Aliás, também uma outra coisa que a Bel decidiu também, além da banheira, é colocar a cortina, né? Pra mim já tinha botado um box de vidro aqui, que eu já mais prático, etc, né? E eu tô com medo de quebrar e também de ele ocupar mais espaço, né? Sensação do banheiro. Mas menor. eu concordei, eu achei que uma excelente ideia, porque olha só o espaço que nós temos aqui, né? Só que aí ficou um desafio grande, porque ela queria uma cortina que fizesse isso aqui, ó. E aí, qual material? A gente não tem cultura de ter uma cortina, por exemplo, somente já é difícil de encontrar, imagina em L, né? Qual material que a gente ia utilizar que fosse forte o suficiente para isso aqui não ceder, né? E seja forte aqui, né? Então a gente acabou utilizando um cano tupi, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, esse cano, aliás, é utilizado em mais de um item dentro da nossa tiny house. Uma outra coisa que eu escolhi nessa casa é ter os móveis nas cores de madeira, né? Eu sou uma pessoa que adoro madeira, adoro esse movimento da natureza, né? Como vocês viram lá não sei se se lembram dos primeiros tours que nós fizemos da prévia da nossa casa, que eu expliquei sobre a imperfeição perfeita da natureza, né? Então a gente queria, por exemplo, aqui, vamos supor que é a gaveta. Eu queria ter uma gaveta que fosse tudo emendado à madeira, tá vendo aqui? Olha que lindo aqui, ó. Esse desenho da madeira. E também, outra exigência também é que a gente utilizasse as quinas naturais das chapas também, né? Tá vendo aqui, ó, uma chapa, por exemplo, de como é que fala? Compensado naval. A gente tratou ela aqui, né? Passamos seladora, e de tal forma que fosse ver os risquinhos. Eu gosto de ver esses risquinhos, né? E eu adorava essas decorações, tudo que feito de plywood. Aliás, procura no Pinterest. Plywood Furniture, você vai gostar. São bem bonitos os móveis, né? E o que mais? O que mais que tu decidiu? A escada foi o que fiz, pô. Essa escada aqui foi... A Bel queria a janela, e aí? Quem fez essa escada aqui? Foi o Robson que fez essa escada, pelo menos uma coisa que... E aí eu fiz essa escada aqui, só que a primeira versão desse projeto ficou muito feio, né? Porque eu fiz tanto recorte aqui, que a Bel falou, não, cara, tem que fazer um negócio minimalista, E aí ela foi lá e consertou pra mim aqui alguns recortes que eu tinha feito aqui, que não tava meio torto, não tava tão redondinho assim, né? E ela deixou mais uniforme. Né? E aí, a partir desse design aqui que eu fiz na escada, foi que eu tive a ideia de resolver um dos problemas que a Bel acabou de dizer, que é essa mesinha aqui, né? Então foi a mesma ideia que eu falei, pô,
Já que a gente já fez uma escada que sai de dentro do armário, que não ocupa espaço dentro da casa, por que não fazer isso com a mesinha da Bel? Uma outra coisa aqui que eu decidi bastante na casa, que foi bastante importante essa minha decisão, assim, é uma coisa que eu insisti bastante, é de ter elementos verdes dentro da casa, né? A gente tinha tons marrons, né? E tinha as cores da ave lá fora, que é a arara azul, são as cores azul e amarelo, mas dentro de casa eu queria uma coisa mais branco, mais natureza, uma coisa que misturasse a natureza com branco, assim, mas desse um contraste, mas sem aquele contraste que cansasse muito, né? Então a gente já tinha um marrom. Qual que é a paleta que poderia combinar com a natureza? Não podia faltar o verde, né? Que é representar a flora, representa um monte de coisa. Porque a gente queria ter, por exemplo, elementos naturais aqui, que são, por exemplo, as plantinhas. As plantinhas não podiam faltar na nossa tiny house, né? Então tem plantinha todo canto da casa. E aí eu falei, putz, como é que vai ser as questões dos elementais, né? Os elementais, isso aqui são os que eu chamo de elementais. São coisas que se mexem na casa, as coisas são vivas na casa. Por exemplo, essa mesa que está escondida, a escada que sai dali. Então aí nós escolhemos esse piso aqui, né, uma exigência aqui que esse tom de piso aqui fosse verde, né? Então a gente foi atrás de um cemitério de azulejo e nós achamos essa obra de arte do Cândido Portinari, que estava lá abandonado. Era o último lote que eles tinham lá, a gente acabou comprando ele inteiro, porque ela não ia vender só um pedacinho do lote, né? Isso é bastante caro, mas a gente tem uma peça basicamente única na nossa tiny house e que estava combinando com todas as outras peças que a gente tinha em casa. E aliás, e a cor dessa casa aqui? Quem foi que escolheu? Quem vocês acham que escolheu? Por favor, comente aqui embaixo. Comente aqui embaixo, eu quero ver se vocês acertaram ou não. Vou dar 3 segundos para vocês escreverem. Dá uma pausa agora. 1, 2, 3. Foi a Bel. Foi a Bel. A Bel que escolheu essa cor dessa casa, por quê? Porque ela gostava bastante da combinação de cor da Tiny House Basics. Aliás, a gente leu o livro deles, da Tiny House Basics, e a Bel fomos ver o vídeo dela no canal do YouTube e gostamos muito. Aliás, essa janela também veio de lá, né, Bel? Essa janela, aliás, essa ideia da janela de balcão, de passagem, também veio dela também, né? Mas o painel de madeira, do jeito que ele é, quem escolheu foi tu, né? É verdade. Mas também foi baseado também na Tiny House Basics, tá? O layout externo da nossa casa, vai bem para trás, vem 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 para trás. O layout externo da nossa casa, se vocês quiserem saber, ó, combinação de duas Tiny Houses, hein? Atenção, ó. Handicraft Movement é uma Tiny House do layout e as cores são da Tiny House Basics. Você acha que tudo sai do zero? Não, cara, a gente tem inspirações também, que nem vocês. Eu espero que vocês façam a mesma coisa na tiny de vocês. Busquem inspirações, usem o Pinterest. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente queria fazer um vídeo diferente pra vocês, né? Como sempre tenta variar. Ele sempre fala isso, né? Sempre falo isso. E se vocês gostaram desse formato e querem saber mais curiosidades durante o projeto, o que o Robson escolheu, o que a Bel escolheu, comente aqui embaixo. Eu quero um outro vídeo, a versão 2 disso aqui, tá bom? O que eu mais gosto, não é? O que tu mais gosta. Tem muita coisa pra gente contar pra vocês, mas a gente quer saber o que vocês querem saber. Tá bom? Beijo. Um beijo pra vocês e até a próxima. Não esqueça o like e de compartilhar, hein?